Boa noite, pessoal. Vamos iniciar então a live com a doutora Andiara. Oi, Igor, tudo bom? Júlia. Vou cumprimentar porque o pessoal anda brigando comigo que eu não cumprimento as pessoas, mas não é, porque a gente é acostumado um pouquinho mais formal assim. Oi, Vera, tudo bom? Boa noite. Joyce, boa noite. Só aguardando aqui, Diego, boa noite. Só aguardando aqui a entrada da professora Andiara. Oi, Bela, boa noite. Alba, Rafael. Vou dar boa noite para todo mundo. Porque o pessoal anda brigando comigo que eu não dou boa noite. Só aguardando então a professora Andiara para que a gente possa então conversar sobre. Na verdade, a intenção é conversar, pessoal, sobre os benefícios por incapacidade, tá? Oi, Elton, boa noite. Oi, seu Antônio, boa noite. Um cliente do escritório. Fico muito feliz. Tânia, boa noite. A doutora Andiara já entrando, eu já vou mandar o convite para ela, para que eu possa então iniciar a live com ela. Isso, a doutora Andiara entrou. Agora eu já posso enviar o convite para ela. Enviei o convite, doutora Andiara. Lopes. Morgana. Boa noite, doutora Andiara. Tudo bom? Boa noite, tudo certinho, doutora. E a senhora? Tô bem. Como é que estamos de pandemia? Nos cuidando sempre, né, doutora? É, que Temos que nos bom. cuidar, como diz o outro, desde casa. Tá todo mundo, né? Eu tava cumprimentando aqui algumas pessoas que já entraram, alguns ex-alunos nossos, que eles andaram brigando comigo porque eu não cumprimentava eles, porque às vezes entravam. Então, vamos cumprimentar um pouquinho agora no início da live, né? Porque depois a gente se empolga a falar e daí, para não cortar o assunto, Ó, né? a Jéssica, o meu filho, a Emanuela. Ai, que saudade da Manu. Boa noite a todos, muito obrigada, então, por estar prestigiando, né, tanto a mim quanto a doutora Andiara. Nós somos professoras, então, ali na Universidade Unibave, somos colegas de trabalho. É uma honra hoje ter a professora Andiara, né, a doutora Andiara, conversando aqui comigo na live. Ela que já foi procuradora do INSS, tem uma vasta experiência, então, na área previdenciária. A nossa professora também da cadeira de previdenciário da Unibave. Então, eu fico muito feliz em hoje a gente poder conversar e trocar um pouquinho de conhecimento com vocês com relação, então, ao auxílio à doença, à reabilitação profissional, a competência também que mudou, né, na esfera previdenciária, o auxílio acidente, e a gente pretende hoje dar um pouquinho de enfoque tanto nas modificações de forma geral. Até agora, né, eu vou puxar algumas portarias, decretos, em virtude da pandemia, mas também a intenção é falarmos um pouquinho agora das alterações também em virtude da reforma da Previdência, né, doutora Andiara? Então, com isso, eu vou passar a Exatamente, palavra para a doutora em Andiara. razão da emenda constitucional. Isso, emenda constitucional 103. Para que a doutora Andiara, então, possa cumprimentar a todos. E já pode, então, iniciar a sua fala, professora Andiara. Ok, obrigada, doutora Michele.
Boa noite a todos, né? Eu sou Andiara Pickler Cunha, advogada, professora, professora da disciplina de Seguridade Social no Unibave e uma apaixonada pelo direito previdenciário, como eu sei que tantos ex-alunos que eu estou olhando aqui e colegas que estão prestigiando a nossa live, né? Muito obrigada a todos pela participação. Saudade de muitos que já nos deixaram, né, professora Michele? Com certeza. Oh, professora Marisa, lá de Santos, entrou na nossa live. Oi, professora Marisa, saudade da senhora. Saudades, muitas professoras Marisa. Então vamos. Olá, professora, saudades muito, ela colocou para nós. Nós também, professora, um beijo no coração. Um pouquinho mais formal agora. A Jéssica, boa noite, Jéssica. Oh, que saudade dessa gente linda. A gente que é professor, né, quando eles vão embora, né? A Luana, ó, quando eles vão embora, a gente sente muita saudade. Cheia de coração, né, Luana? Coisa boa, né? O nosso amor é profundo pelos nossos ex-alunos e nossos colegas, né, professora Michele? Com certeza, você já bota uns coraçãozinhos aí para as professoras de vocês. Já estamos recebendo coraçãozinhos, né? Nós vamos. No primeiro momento, eu vou falar para vocês sobre o auxílio acidente, que é um benefício que, com a emenda constitucional, também sofreu algumas modificações, tá? Principalmente na base de cálculo dele, se um acidente de trabalho for a partir de janeiro de 2020. E vamos falar também sobre a competência para processar e julgar os feitos que o segurado entra contra o Instituto Nacional do Seguro Social. Na primeira parte, vou falar um pouquinho só da Seguridade Social, para vocês terem a ideia do tripé. A Constituição Federal, no artigo 194, ela diz que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Com relação à saúde e assistência social, é direito do cidadão e é dever do Estado. Com relação à previdência social, é diferente. A previdência social, ela tem caráter contributivo. Você tem que contribuir para ter direito a receber os benefícios previdenciários, que vão desde o salário e maternidade até a pensão por morte. Eu passo sempre para os meus alunos que é uma proteção desde o nascimento até o túmulo, porque nós temos a pensão por morte também. Com relação a todos os benefícios, nós temos o benefício previsto lá no artigo 86 da Lei 8.213, que é o auxílio acidente, que popularmente também é chamado de pecúlio. Porque ele recebe um pecúlio. Na verdade, o pecúlio é o auxílio acidente. E o que é que diz a legislação? Que o segurado que sofrer um acidente de qualquer natureza e que implique em redução da capacidade laborativa, ele terá direito a receber o benefício auxílio acidente. Isso significa que, mesmo segurado retornando ao trabalho, quando consolidar as lesões em razão daquele acidente que é de qualquer natureza, ou seja, não necessariamente acidente de trabalho, não temos que ter como caracterização para receber o auxílio acidente o requisito acidente de trabalho. Exemplo, a pessoa trabalha numa empresa e ela
tem amputado 3 dedos numa máquina. É acidente típico do trabalho. Se ela tiver redução da capacidade funcional para o exercício da sua profissão, ela recebe o auxílio acidente. Mas se ela estiver em casa fazendo um churrasco e passar a faca em 3 dedos, é acidente de trabalho? Não. É um acidente doméstico. Porém, ela, no trabalho dela, ela vai ter também essa restrição funcional. E ela também fará jus ao auxílio acidente. O auxílio acidente, ele é um benefício que ele independe de você receber outros benefícios, porém, alguns. Ele é cumulável com auxílio doença? Sim. Ele é cumulável com a remuneração do empregado na empresa? Sim. Ele não é cumulável com aposentadoria de qualquer espécie e ele não cumula na hora da pensão por morte. Aposentou, cessa o auxílio acidente. Faleceu, não tem pensão de auxílio acidente. Ele não gera pensionamento. E com a modificação da legislação, agora, em 2019, nós temos também a previsão da recuperação do segurado, que antes não existia. Ou seja, quem recebe auxílio acidente pode ser convocado pelo INSS para fazer uma perícia administrativa. E, se a perícia concluir que ele recuperou aquela redução que ele tinha da capacidade, eles poderão cessar o benefício. Antes, nós não tínhamos essa recuperação de capacidade. Quem recebia o auxílio acidente recebia até se aposentar. Agora ele pode ser convocado a comparecer na Previdência. É nova na legislação essa perícia administrativa. No benefício auxílio acidente, ele é concedido para todas as categorias de segurado, exceto o segurado facultativo e o contribuinte individual. Quem é o contribuinte individual? Aquele que a gente diz que trabalha por conta própria. Exemplo, o advogado. Eu sempre falo para os meus alunos, aquele que contribui no carnê laranjado, né? Que ele não é empregado, ele não é trabalhador avulso, ele não é segurado especial. O engenheiro, o advogado, todos os profissionais liberais que não têm vínculo empregatício, eles são contribuintes individuais. Esses não têm direito ao auxílio acidente, é uma exclusão legal. E o segurado facultativo, ou seja, aquele segurado que não necessita contribuir para a Previdência, não é obrigatório a sua contribuição, mas ele resolve contribuir. Um exemplo típico é a dona de casa. Se ela contribuir para a Previdência, para efeitos de benefício, de aposentadoria, de auxílio-doença, ela pode, porém ela não terá direito a auxílio acidente. Quem tem direito? Segurado empregado, tanto urbano como rural, segurado especial, que aí nós temos o agricultor, o garimpeiro, né, o pescador, que são segurados especiais, o segurado doméstico, né, o empregado doméstico e o trabalhador avulso. Esses têm direito. O cálculo. O cálculo hoje alterou, infelizmente, em prejuízo para o segurado. Para aqueles segurados que sofreram acidente ou doença profissional, porque poderá ser uma LER, uma pneumoconiose, uma doença oriunda do trabalho, uma doença ocupacional, que ele possa fazer jus ao auxílio acidente,
Esses aí, de acordo lá com o artigo 86, eles têm direito a 50% do salário de benefício. Como é que se calcula o salário de benefício? Através do salário de contribuição. Como é que é o salário de contribuição? Todas as contribuições efetivamente pagas para a Previdência pelo segurado. Exclui-se as 20% menores, usa-se as 80% maiores, atualiza-se pelo INPC e encontra-se o salário de contribuição, divide média aritmética simples pelo número de meses computados e nós achamos o salário de benefício. Em cima do salário de benefício, aplica-se o percentual de 50%. Se o salário de benefício for R$ 1.500, o auxílio acidente será de R$ 750. Com a reforma previdenciária, perdão, houve uma alteração, né, com a emenda complementar 103 de 2019, porque ele começou a fazer agora o cálculo, não excluindo as 80%, as 20% menores. Você pega todas as contribuições a partir de julho de 1994. Faz a atualização delas, aplica o percentual de 60%, mais 2% ao ano, que excederá 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem, e depois que você encontrar a média é que você vai aplicar os 50%. Então, nós já começamos com o salário de benefício não mais de 100%, e sim de 60%, e 2 anos a mais do que for trabalhado. É interessante mencionar, doutora Andiara, do auxílio acidente também, que agora trazendo agora para a situação das MPs, né? Que como caiu agora, né, a MP 905, o IETIN, ele também, né, passou novamente a ser considerado, então, acidente de trabalho. Sim, que era o que eles não queriam, né? E nós temos algumas modificações que estão acontecendo agora como eu vou falar do auxílio doença um pouquinho também, até vou dar enfoque mais em conversar um pouquinho sobre a situação das portarias, das MPs que estão saindo em cima, né, dessa situação. Mas é interessante mencionar que como caiu, né, a MP, a 905, essa situação já auxiliou um pouco mais os trabalhadores, né? Porque essa MP, ela vinha em prejuízo porque aquele deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, eles não queriam mais considerar acidente do trabalho, né? Que é aquele acidente de percurso, que se diz também, né? Além de ser o itinerary. Mas agora caiu. Ele continua valendo e ele é válido também para o auxílio acidente. Então, o auxílio acidente é de qualquer natureza. Pode ser o quê? Acidente típico, acidente que não é acidente do trabalho, que é o caso de um acidente doméstico, ou um acidente de trânsito fora do horário de trabalho, né? Mas também aquele de deslocamento do trabalho e mais a doença profissional, a doença ocupacional. Ainda voltando ao cálculo, feita a consideração que ele começa por 60%, a legislação ela não veio de todo prejuízo, porque ela diz que esse cálculo de a média aritmética dos 60 mais 2% ao ano, para você aplicar os 50%, é somente para os auxílios acidentes de natureza previdenciária, aqueles que não têm nexo causal com o trabalho. Se for acidentário, tá? Ele é considerado o valor
calculado de acordo com uma aposentadoria acidentária, que é de 100%, né? Aí não começa com 60%, e aplica-se normalmente 50% do salário de benefício, né? Então, nessa parte aí, o que é que a lei modificou? O que é que ela veio prejudicar? Somente para quando não for doença do trabalho ou acidente do trabalho. Quando for um acidente que não tenha nexo etimológico com o trabalho, você vai aplicar os 60% e mais 2%. Quando tiver, vai ser calculado igualmente como é calculada a aposentadoria por invalidez acidentária. Você vai pegar 100% do salário de benefício. Não vai começar com 60%. A parte de auxílio acidente, Aham. era essa? Alguma pergunta, doutora Michele? Eu acho que a consideração mais ou menos seria essa. Até vou. A professora Marisa está dizendo ali para a gente salvar a live. Vai ficar salva, professora Marisa. Vai ficar salva tanto no Insta, como depois eu também coloco na página do YouTube também. Pode ficar tranquila. Cumprimentar ali o doutor Apolo, cumprimentar o doutor Michel, o doutor Rafael. Tem mais vários alunos da Iane, O Maicon. Leonardo. Isso, tem vários alunos que entraram nesse período. Eu vou falar um pouquinho sobre o auxílio-doença, que na verdade o auxílio-doença todo mundo conhece um pouquinho, né? Que é o auxílio direcionado a quando nós estamos acometidos de algum problema de saúde. Então, que a gente, nós nos dirigimos ao INSS, né? Antigamente, agora já não é mais o caso, né? Fazemos então o agendamento e passamos por uma perícia judicial, por uma perícia técnica do INSS. Aí, com a reforma da Previdência, é interessante mencionar que nós, tanto o benefício de auxílio-doença quanto o benefício de aposentadoria por invalidez, pessoal, nós temos hoje como benefícios por incapacidade. Aí a emenda trouxe uma nova nomenclatura para esses benefícios. Nós ainda não nos habituamos, né, a conversar sobre e tratá-los exatamente com essa nova nomenclatura. Mas, né, a partir de agora vamos ter que nos adaptar. Então, eles estão modificando aos poucos. A 8.213, né, já foi modificada, não só a situação da emenda, mas tem alguns decretos, portarias que ainda falam e ainda não trazem a nomenclatura correta. Mas, em razão, efetivamente, o auxílio-doença seria o benefício de incapacidade temporária e a aposentadoria por invalidez hoje seria tratada de aposentadoria por benefício de incapacidade permanente, que é, na verdade, a situação de revisão que agora, que a doutora Andiara mencionou, né, que começou a ser verificada, que é o pente fino, né, que já desde 2017 começou a acontecer. Então, ela já vinha sendo feita no auxílio-doença, ela já vinha sendo feita na aposentadoria por invalidez, agora ela foi estendida também para o benefício de auxílio-acidente, né? Que antes não era muito comum fazer essas revisões também no benefício de auxílio-acidente. E nós tivemos, durante agora, a época de pandemia, nós tivemos algumas portarias e alguns decretos que também é interessante mencionar. Primeiro, a prorrogação automática do benefício de auxílio-doença, que foi trazida pela portaria 552 de 27 de abril. Essa prorrogação automática, na verdade, eu fiz lá, né, o meu benefício, o meu requerimento, né? E esse requerimento necessariamente ele vai ser, se ele tiver limite nesse meio tempo, né? E principalmente porque eu tinha algumas perícias também agendadas e essas perícias acabaram não acontecendo em virtude da pandemia, que tivemos agora, se eu não me engano, a portaria 12, né, do INSS, acho que foi 12 agora, é tanta portaria que a gente até confunde um pouquinho a numeração, mas que prorrogou agora até o dia 19 de junho ainda, o não funcionamento, no caso, das agências do INSS. Veio também a previsão, dentro da lei
do auxílio emergencial, que foi a Lei 13.982, a situação do benefício de auxílio-doença também, que seria a antecipação do auxílio-doença. A previsão, lá no artigo 4º, isso, a previsão no artigo 4º de um salário mínimo para os requerentes de auxílio-doença. No caso, se eu fiz esse requerimento, né, durante a pandemia, eu posso fazer, porque daí não vai ter perícia e tal, então eu posso fazer essa pedido de antecipação aqui. A diferença nesse caso, que algumas pessoas também vêm me perguntando, é que a previsão de antecipação é de um salário mínimo. Mesmo que o seu benefício, como a doutora Andiara havia mencionado ali, cada benefício tem o seu cálculo específico. O benefício de auxílio acidente, né, corresponde a 50% do salário de benefício da pessoa. O benefício de auxílio doença, ele é 91% do salário de benefício, então do cálculo, né, do salário de benefício. Aí também temos a situação atual que esses cálculos agora não vão levar em consideração os 20% menores contribuições, agora vão ser todos, né, feitos na base de 100% do salário de benefício, o que já diminui um pouco, né, esses valores. Mas quando eu peço essa antecipação do auxílio-doença, até que ele seja efetivamente deferido de forma definitiva, ele vai ser, mesmo que o meu cálculo dê superior a isso, essa antecipação vai ser de apenas um salário mínimo. Então, é interessante também mencionar. E essa antecipação de um salário mínimo, ela veio junto lá na legislação do auxílio emergencial, tá? Que foi na Lei 3.982. Nós temos também, para essa pedido, tanto os pedidos, né, de antecipação, quanto até os pedidos de forma geral dos deferimentos, nós temos uma situação que foi mencionada aqui pela portaria conjuntiva aqui, 9.381, que também foi de abril, então tudo muito recente, né, abril, maio, agora de 2020, que menciona o quê? A situação do atestado, porque nós temos várias pessoas que estão fazendo o pedido de antecipação do auxílio-doença e estão tendo esses pedidos de antecipação negados. E a principal motivação dessa negativa do pedido de antecipação está sendo a falta dos requisitos do atestado que está sendo juntado no site, no caso, do meu INSS, quem está fazendo isso em casa, né? Sem auxílio de um advogado, enfim, de uma pessoa mais técnica na área, né? Por quê? Porque no artigo 2º dessa portaria conjuntiva, veio especificando no seu parágrafo 1º todos os requisitos do atestado. Então, ó, ele precisa estar legível e sem rasuras, conter a assinatura do profissional emitente, o carimbo de identificação com registro de conselho de classe, que às vezes os médicos só assinam e não carimbam também, né? Conter informações sobre a doença ou a CID, né? Então é obrigatório também a CID. Conter o prazo estimado de repouso necessário. Esse prazo estimado, pessoal, desse repouso necessário aqui na situação do auxílio-doença, ele está sendo muitas vezes suprimido do atestado. E aí o que a gente está verificando? Eu também estou no grupo da Comissão do Direito Previdenciário e tem alguns colegas que também estão colocando reclamação com relação a essa situação. Eles estão exigindo, inclusive, a data ali do início e do fim exato da incapacidade, tá? Então, verifiquem essas situações dessa portaria conjuntiva e os requisitos específicos do atestado para que você não tenha, então, essa antecipação, tá? Negada pelo INSS. Uma outra situação interessante ainda com relação ao auxílio-doença e com relação aos benefícios por incapacidade de forma geral, que ocorreu, então, agora no dia 19 de maio, mas foi publicado na segunda-feira. E eu acho muito, muito importante a gente mencionar, porque eu tenho também vários alunos que estão me ligando, mandando mensagem: professor, o que é que eu faço nessa situação? Tive um cliente que me pediu, os formados já, né?
tive um cliente que aconteceu isso, aquilo outro. Então, assim, ó, prestem atenção que essa semana saiu uma nova normativa, que aquele período que era tão discutido, que nós tínhamos teses, inclusive, né, discutindo sobre isso, de que a pessoa estava pleiteando esse benefício, inclusive judicialmente, né, que esse cômputo desse período que estava lá, que ele vai também ser utilizado, que o cômputo do benefício de incapacidade vai ser utilizado também para carência. E tem uma normatização de que esses que estavam sendo pleiteados judicialmente, eu estou no mercado de trabalho trabalhando, mas na verdade eu deveria estar afastado, então eu estou fazendo um sobre-esforço. E esse período trabalhado, o INSS batia muito em cima que não queria fazer o pagamento, né? Então, isso também ficou decidido essa semana, de que é cabível também fazer esse requerimento, tá? Com relação à qualidade de segurado, perda da qualidade de segurado, então, a carência para o auxílio-doença, ele é de 1 ano, tá? E agora, com a MP, nós tivemos uma modificação na recuperação, tá? Nessa situação necessariamente da carência. Por quê? Porque eu teria que ter os 12 meses de contribuição para mim ter direito a fazer o meu primeiro requerimento, né, de auxílio-doença, no caso. A não ser, obviamente, né, pessoal, que nós temos as exceções, que a doutora Andiara, né, falou já do acidente de trabalho. Então, no caso de acidente de trabalho, eu não preciso, né, necessariamente dessa carência. Eu só preciso dessa carência se esse auxílio-doença, ele é oriundo, então, de um benefício não acidentário, né? Porque nós temos exclusões. Todos os benefícios acidentários têm essas deferências, né, com relação à carência, justamente pela situação de que a gente não escolhe quando necessariamente vai se acidentar, né, nesse caso. E o que trouxe a emenda constitucional nesse sentido? Trouxe de que para mim recuperar, por exemplo, eu tenho os 12 meses, pedi lá o meu auxílio-doença, tudo certo. Mas necessariamente eu não precisei, eu continuei trabalhando, voltei a trabalhar, continuei trabalhando lá mais um período e fiquei desempregado. Por exemplo, agora na época da pandemia. E vamos partir do pressuposto aqui dos 12 meses, tá? E que seria necessariamente o período de graça, temos a situação da qualidade de segurado, que eu vou adquirir com as 12 contribuições, e depois nós temos também um período posterior a esse, que eu mantenho a minha qualidade de segurado, que seria o chamado período de graça, tá? Mas o que eu tô querendo chegar ainda é uma outra situação, que seria o quê? Passou esse 1 ano, que necessariamente pode ser até um período prorrogado, não precisa ser necessariamente só 1 ano, né? Dependendo da quantidade de anos que a pessoa vem trabalhando e tudo mais. Mas eu perdi essa qualidade segurada. Eu fiquei lá 2 anos sem trabalhar necessariamente e eu tinha direito só 1 ano, né? De qualidade de segurado. Aí o que vai acontecer? Agora, com a emenda constitucional, eu tenho que trabalhar, no caso, eu tenho que pagar, posso fazer só a contribuição também de pagamento, né? Não necessariamente o efetivo trabalho, mas eu tenho que fazer o pagamento de pelo menos mais 6 contribuições para mim recuperar a minha qualidade de segurado, mesmo que eu já tenha lá 5 anos de contribuições anteriores, né? Que eu tive 5 anos, ou tive 10 anos de carteira assinada num outro local, mas se eu parei de trabalhar por um período mais elevado, né? Então, necessariamente, agora eu tenho que contribuir por mais 6 meses para me readquirir, então, essa qualidade de segurado para poder pedir novamente esse benefício. E essa reaquisição veio prevista, então, está previsto, né? No artigo 27, a linha A da Lei 8.213, então, que eu tenho que contribuir com pelo menos metade dos períodos, necessariamente, que seria o período de 12 meses que eu teria que ter para adimplir, então, a minha qualidade de segurado. Eu tenho várias outras situações aqui que eu posso ver, que a gente pode verificar, mas vamos para alguns aspectos mais relevantes, então. Eu tenho algumas discussões com relação aqui à incapacidade. Vamos lá. A incapacidade, por quê? Por que essa modificação ela aconteceu agora na legislação?
Porque antes o foco maior, por que que era auxílio doença? Era na doença, se eu estou doente ou eu não estou doente. Mas agora ficou bem, apesar de que a jurisprudência já vinha caminhando nesse sentido, então ficou bem caracterizado o quê? O foco não é a doença, o foco é a incapacidade para o trabalho. Então, o que que Exatamente. necessariamente eu teria que ter? Mesmo eu estando doente, por exemplo, vou dar o meu exemplo, né? Eu tenho labirintite, tá? Que teoricamente é uma doença, né? Eu tenho que tomar lá a medicação quando eu não estou muito bem. Eu tenho alguns clientes que têm problema de coluna também, tem enxaquecas, tem uma série de situações. Só que se essa doença ela consegue ser controlada com medicação, com fisioterapia, com um tratamento específico, e dependendo principalmente a condição, o tipo de trabalho exercido pela pessoa, né? Então, tudo isso é verificável e tudo isso tem que ser levado em consideração. O que que a gente pode verificar? Que a minha labirintite, desde que eu esteja medicada, não está me atrapalhando na minha condição de advogada. Eu estou conseguindo exercer a minha função de advogada normalmente. Então, necessariamente, é uma doença, porque eu não vou melhorar. Todo mundo sabe que a labirintite não tem cura, né? Depois que Não pegou, tem. morre com ela, né? E Então, na velhice é pior ainda. por isso que eu fiz questão de mencionar a labirintite, porque eu sei que não tem cura. Então, assim, eu vou continuar com ela, mas como ela é tratável, né? Ela é uma doença controlável, ela não está me incapacitando para o meu trabalho. Então, como eu estou com a doença, mas não estou incapacitada para o trabalho, então necessariamente eu não faço jus a nenhum tipo de benefício. Então, é isso que a gente vai ter que se preocupar em analisar de agora para frente. Que eu não vou fazer jus ao benefício se eu não estiver necessariamente incapacitada. Porque o foco da minha situação atual não é necessariamente a doença, é a incapacidade. Aí nós temos aqui, já levando, né, puxando um pouquinho ali para a esfera trabalhista, para outras situações em que a gente tem que comprovar os nexos lá da doença, se está necessariamente incapacitando, até porque a gente tem aquelas situações de que readaptação, que depois da doutora Indiara comentar um pouquinho de competência, eu vou voltar lá na reabilitação profissional. Então, o que, que necessariamente a gente vai precisar verificar? Que essa condição minha de trabalho, não estando afetada, eu necessariamente vou continuar não tendo direito a esse benefício. E com relação ao decreto 3.048, lá, o inciso 3 do decreto 3.048, que ele traz um rol de doenças que é interessante vocês observarem. Quando, aí já falando, porque a gente tem muitos alunos aqui, né? Quando forem verificar para fazer enquadramento. E esse enquadramento, ele não serve só para o trabalhista. Esse enquadramento, ele vai servir também para o previdenciário. Porque o que vai acontecer no direito previdenciário de agora para frente, principalmente para pleitear os benefícios, é de que a gente vai ter que fazer o peticionamento desde a esfera administrativa. Porque nós tivemos o quê? A partir de julho do ano passado, nós tivemos uma modificação muito radical no protocolo já administrativo de qualquer pedido de benefício. Por quê? Porque as pessoas tiveram que direcionar tudo para meio eletrônico, esses pedidos, né? Então, os advogados, através desses convênios que nós temos, né? O AB fez convênio, então nós tivemos que nos habilitar, criar senhas. Então, nós estamos advogando hoje na área administrativa. Então, principalmente para os nossos alunos, é interessante verificar o quê? Que nós vamos ter que fazer um peticionamento hoje para pedir um benefício, para explicar que doença que a pessoa tem, se ela é incapacitante. Então, além de atestado, além de exame, além só do pedidinho lá de cima, a gente vai ter que realmente embasar esse pedido para que essa doença seja analisada de uma forma que realmente vai ser deferida, tá? E às vezes, até quem sabe, a aposentadoria, inclusive por invalidez, né? Até na esfera administrativa já. Porque a gente sabe aqui, puxando do auxílio-doença, hoje
quase mais vantajoso permanecer no auxílio-doença do que ter deferido a aposentadoria por invalidez. Exatamente. O que até novembro do ano passado era o que a gente mais pleiteava. Mas como que permitiram que essa pessoa ficasse 5 anos, 10 anos, 8 anos, que a gente tinha vários clientes assim, né? No auxílio-doença e não converteram esse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque o benefício de auxílio-doença corresponde a 91% do salário de benefício. E o benefício de aposentadoria por invalidez corresponderia a 100%. Então, a gente mesmo como profissional orientava as pessoas, principalmente depois que veio o fator previdenciário, né, doutora Andiara? A gente orientava as pessoas a tentar, se tinha problema de saúde, se aposentar por invalidez. Por quê? Porque não incidia o fator previdenciário. Então, era muito mais vantajoso. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que veio, né, agora a emenda constitucional e trouxe o quê? E trouxe a situação de uma aposentadoria por invalidez que vai ser recebido 60% do salário de benefício, que já é inferior, porque vai ser calculado em 100% de total de julho, né, de 94 até agora, na qualidade total, não vai ter aquela redução dos 20% menores salários de contribuição. E isso, que não é assunto para hoje, mas se não for oriundo já de por exemplo, daqui a pouco de uma invalidez, uma pensão por morte, que vai ser a redução da redução. Então, a gente vai estar numa situação muito complicada com as situações postas agora pela nova emenda constitucional. Então, nós vamos ter que ser estudiosos muito mais constantes do direito previdenciário. E é óbvio que várias teses estão surgindo que a gente vai tentar se agarrar a elas e defender com unhas e dentes na esfera judicial, né, doutora Andiara? Vamos falar um pouquinho de competência, então, agora, doutora Andiara? Vamos! Deixa eu agradecer o nosso coordenador aqui do curso de Direito do Unibave, né? Doutor Pedro Zilli Neto, que acabou de entrar para prestigiar nossa live. Muito obrigada, professor Zilli. Você sabe, vou contar uma coisa para a senhora, doutora. O doutor Zilli, ele só entrou hoje na live. Para ele prestigiou só a senhora, tá? De todas as até hoje, ele só entrou hoje, tá? Foi sob pressão. Aí hoje era 2, ele se sentiu pressionado. Boa noite, professor Zilli. Doutora Marisa ali com saudade dele. O Leonardo Pickler. Nossa, nosso povo, né? Então, vamos falar um pouquinho de competência para o ajuizamento das ações previdenciárias acidentárias em desfavor do INSS. Isso quer dizer o quê? Se eu não conseguir resolver meu problema administrativamente, tiver que entrar com uma ação judicial, aonde eu vou entrar? Com uma ação contra o INSS. Aonde eu entraria com essa ação? Quando figura no polo de um processo como parte, o Instituto Nacional do Seguro Social, nós temos uma autarquia federal. E as demandas contra a autarquia federal, né, que integram, ela é integrante da Fazenda Pública, ela, sendo pessoa jurídica de direito público, a competência é da Justiça Federal, em razão de ser a autarquia. Porém, nós temos exceção quando a ação for de natureza acidentária. Quando a ação for de natureza acidentária, tá? A competência é da Justiça Estadual. Acidente de trabalho, doença profissional, né? A doença ocupacional, nós vamos ajuizar a ação aonde? Na Justiça Estadual, que a gente chama popularmente de Justiça Comum. E os recursos que tiverem que ser interpostos
destes feitos, eles têm como competência o Tribunal de Justiça do Estado. Então, a autarquia, Justiça Federal, porque a Previdência é um órgão federal, é uma matéria constitucional definida lá no artigo 109, inciso 1 da Constituição, tendo a exceção das ações acidentárias. Nós tínhamos também a competência delegada para as ações de cunho previdenciário. As acidentárias, Justiça Estadual. As ações de cunho previdenciário, Justiça Federal. Porém, o artigo 15 da Lei 5.010, de 1966, ele estipula a competência delegada para onde nós não temos Justiça Federal. E o que é que diz esse artigo 15? Que nas comarcas que não têm Justiça Federal, as ações em que é parte o Instituto Nacional do Seguro Social e o segurado são ajuizadas como delegação, como opção na Justiça Estadual. E assim a gente fazia até dia 1º de janeiro de 2020, quando houve a modificação pela Lei 13.876. Se eu quisesse ajuizar uma ação de um cliente meu que sofreu um acidente de trânsito, nada a ver com o trabalho que ele desenvolve, não foi um acidente de deslocamento, e ele queria pedir um auxílio-doença porque administrativamente lhe foi negado ou cancelado, muito embora não tivesse nexo com o trabalho, eu poderia ajuizar a ação aqui em Orleans. Ajuizava aqui na 2ª vara, que é a vara da Fazenda Pública e vara criminal. Com a Lei 13.876, o artigo 3º, e essa lei é de 2019, que começou a vigorar dia 1º de janeiro, o artigo 3º modificou o artigo 15 da Lei 5.010, lá de 66. Essa competência delegada, ela ainda existe, só que ele faz uma observação. Quando o domicílio do segurado estiver a um raio, uma delimitação de perímetro, até 70 quilômetros, a ação necessariamente terá que ser ajuizada na Justiça Federal. Então, nós não temos mais, quando a comarca, a cidade onde mora o segurado, ficar a menos de 70 quilômetros de uma Justiça Federal, nós não temos mais a competência delegada. Isso significa o quê? Que aquele caso que eu falei do acidente, que eu ajuizava a ação aqui, que era um acidente de trânsito, que não tinha nexo causal com o trabalho, eu ajuizava a ação em Orleans, agora, a partir de 1º de janeiro de 2020, necessariamente eu terei que ajuizar a ação na Justiça Federal. Criciúma. Porque está num raio a menos de 70 quilômetros. Discutiu-se também como é que se ia calcular esse raio de 70 quilômetros. Porque se eu moro no interior de Orleans e dá mais de 70 quilômetros, vamos colocar lá no Rio Minador, dando o exemplo de Orleans, que até Criciúma dá mais, até Tubarão dá mais. Aí eu posso ajuizar em Orleans? Não. Porque o Superior Tribunal de Justiça disse que o raio de 70 quilômetros
conta-se a partir do centro da cidade, né? Achei muito interessante isso, como é que vai contar o raio de 70 quilômetros, e esse raio ele vai contar do centro da cidade. Então, se você morar no Rio Minador e até Criciúma dá 90 quilômetros e até Tubarão dá 100, não interessa, a ação não vai ser ajuizada aqui. Ela não é de cunho acidentário, ela é de cunho previdenciário, ela terá que ser ajuizada na Justiça Federal. Discutiu-se também, aí o Supremo teve que intervir, as ações que estavam em trâmite já. Por quê? Porque os juízes, né, queriam pegar os processos todos tramitando, que eram previdenciário, e agora mandar, que já estavam, né, tramitando, e mandar tudo para a Justiça Federal. A Justiça Federal, nananina, não vou abarrotar nós aqui de coisa, né? E aí o que é que foi decidido? Não. Somente a partir de 1º de janeiro de 2020, as ações novas ingressadas que tem que necessariamente ser na Justiça Federal. As que já tramitam na Justiça Estadual, elas continuam tramitando na Justiça Estadual. E se eu ajuizar uma ação na Justiça por equívoco, erroneamente, é uma ação previdenciária, eu tinha que ajuizar na federal e eu ajuizei aqui. Como é que os juízes procedem? Eles se dão por incompetente e eles mesmos remetem para a Justiça Federal. Ou seja, não extingue o processo e tu tem que entrar com outra, tá? Mas tem juiz que extingue, tá? Que está optando pela extinção. Mas ele pode dizer que ele é incompetente e ele mesmo remeter para a justiça que tem a competência. Então, nós tivemos essa alteração, discutiu-se bastante, porque o segurado muitas vezes é insuficiente financeiramente, ele tem que se deslocar para outra cidade, muitas vezes tem que ter testemunha, vai ter que levar a testemunhas para outra cidade. Houve bastante polêmica a respeito, mas acabou prevalecendo de que as ações previdenciárias realmente elas têm, num raio de 70 quilômetros, ser ajuizadas na Justiça Federal. Aqui em Santa Catarina, na verdade, ficou só uma cidade, né, doutora? Erval do Oeste, uma coisa assim, não é? Que eu tenho recordação. O restante, as demais, todo mundo vai ter que fazer uso da cidade mais próxima. Mais próxima, né, Federal, no raio de 70. Só uma lá... uma comarca que ela passa realmente do raio, é um pouco mais longe, né? Passa do raio de 70 quilômetros, tá? Ultrapassa o centro da cidade até o centro da cidade da outra, ultrapassa 70 quilômetros. O que vai gerar por 2 vezes agora um transtorno, né? Porque nós estamos tendo a mobilização da mudança de competência, que vai gerar o deslocamento dos nossos clientes e da gente para Criciúma, para Tubarão, dependendo aqui a região, né, que corresponda. E aumenta o custo, né? Sim, com certeza. E nós também temos agora o fechamento das agências de interior do INSS, porque eles não estão colocando, né, não estão repondo lá os servidores. Eu tive notícia hoje que a agência aqui, trazendo aqui para a nossa região, né, que a agência de Lauro Miller já fechou as portas, porque todos os servidores que trabalhavam lá já se aposentaram. Fechou. E a agência de Orleans já está em vias de, né? Porque eu acho que tem 2, 3 servidoras ali só, e também que já estão em vias de se aposentar e comentaram, que uma delas comentou comigo que fechando o período também vai se aposentar. Então, na verdade, vai acabar tendo que se deslocar para todas as situações, né? Aí diz que provisoriamente vai ser Braço do Norte, né? Mas Braço do Norte também vai fechar. Tá na mesma situação, né? E aí vai ser Tubarão, né? Aí nós vai ter que ir para... Vai ter que ter... que os mais próximos Tubarão e Criciúma, né? A gente já está com esse problema aí nas perícias médicas, né?
As perícias médicas, os nossos clientes estão fazendo a administrativa com médicos tudo fora. É Tem Tubarão, perícia Criciúma, marcada em Jaguaruna, Araranguá, é, né? Várias localidades Araranguá, muito mais, né? Araranguá, Tubarão, Criciúma, Braço do Norte, quer dizer, você ajuiza a ação aqui e o seu cliente tem que ir lá em Araranguá fazer a perícia. Se ele não tiver carro, ele vai ter que pagar alguém para levá-lo. É um transtorno também, que é a falta de médico perito do INSS, né? Então a gente tem esse transtorno. É interessante mencionar com perícias especializadas, né? Porque tem algumas situações que alguns juízes estão optando, não administrativamente, porque daí realmente não tem a perícia aqui e vai ter que se deslocar. Mas a judicial, é interessante mencionar que eles estão agendando no fórum também várias situações de perícia, né? Porque nós temos aquela discussão judicial de que obrigatoriamente se a perícia tem que ser especializada ou não, se pode ser para o clínico geral, daí a gente, algumas vezes, dependendo do tipo de problema de saúde, eu mesma já consegui reverter decisões realmente comprovando que tinha que ser por especialista e o tribunal fez descer o processo para consultar, porque tinha consultado com o clínico geral, né? Então, para consultar com o especialista. Mas, Eu assim, tive um digo agora. que não é todas as situações, são situações Eu tive agora, né? um processo que já tramita há 6 anos. É um problema cardiológico, a pessoa tem válvula, colocou válvula em Curitiba, um problema bem sério de saúde, trabalhadora braçal, né, já com quase 50 anos. A ação foi julgada improcedente, eu estava impugnando, que tinha que ser um cardiologista. Na verdade, a juíza na época tentou, tá? Ela nomeou 2 cardiologistas e os 2 renunciaram, não aceitaram o encargo. E no fim ela acabou nomeando um clínico geral. E o processo chegou em Porto Alegre, que eu fiz a apelação, e chegou agora aqui de volta já a juíza já vai marcar uma nova perícia, e o tribunal anulou, dizendo que tem que ser realmente uma perícia especializada. Eu vejo também, além de ter que ser uma perícia especializada, toda a documentação, todo o respaldo comprobatório que tinha no processo das lesões que ela tem, né? Ela tem uma válvula, toma anticoagulante. Eu acho que quando o tribunal viu que a ação foi improcedente e com aquela gama de documentos comprovando que a enfermidade dela é uma cardiopatia grave, eu acho que o tribunal disse não, né? Um clínico geral para todas essas lesões aqui, todas com essa farta documentação aqui, a gente tem que anular e determinar que seja feita por um cardiologista. Sim, foi isso que aconteceu. Só para não ficar sem mencionar, como não vai dar tempo de conversar muito, eu vou pontuar algumas situações aqui da reabilitação, porque falta 1 minuto e 56 para cair a nossa live. Então, eu vou mencionar a reabilitação com relação aqui, pessoal, a uma portaria, tá? 8281, que eu achei bem interessante vocês ficarem ligados nisso, que o quê? Que o INSS é obrigado a custear o deslocamento das pessoas, que a gente está falando muito em trajeto e tudo mais aqui, ao deslocamento da pessoa para fazer, então, esses exames, para fazer essa reabilitação profissional. E eles fixaram o valor de R$ 101,95 para esse deslocamento. Só que no artigo 89, no artigo 101 da 8.213, além de mencionar os tipos, né, de fornecimento, de aparelho, prótese, órtese, enfim, uma série de situações que tem que ser obrigatoriamente fornecidas no sentido de reabilitação profissional, é interessante que nós podemos, então, usar essa reabilitação para pleitear essas, digamos, próteses, órteses, essas situações que os nossos clientes precisam. Então, vocês dão uma olhadinha lá e vale a atenção, tá? E, no mais, já está terminando, senão vai cair. Boa noite. Muito obrigada, doutora Andiara. Um minutinho para a senhora falar para mim, colocar aqui para não encerrar a live. Obrigada, professora Michele. Foi muito proveitoso para mim participar da minha primeira live. Espero que tenham gostado. Todas as pessoas que estou vendo aqui, estou vendo até parentes meus. Obrigada, Eve Samira.
né? Professores, colegas. Tem que encerrar, vai cair, vai cair, vai cair. Obrigada, Satisfação, obrigadão a todos. Boa noite.